Ok, então, boa tarde. O meu nome é Luísa e hoje a nossa aula vai ser sobre regressão. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre regressão linear e regressão logística. Eu trouxe aqui um resuminho do que a gente vai falar hoje. Então, primeiro a gente vai abordar a regressão linear, o que é esse algoritmo, como que a gente consegue treinar ele, e depois a mesma coisa para a regressão logística, o seu treinamento e funcionamento normal. Então, ok. O primeiro algoritmo que a gente vai discutir hoje vai ser a regressão linear. E a regressão linear é um algoritmo de regressão, então a gente vai tentar prever um valor contínuo em contraposição a, por exemplo, um valor discreto, né, que seria no caso de uma classificação. E o nosso algoritmo ele vai atuar modelando a relação entre duas ou mais variáveis por meio de uma função linear. E ele vai funcionar que nem a maioria dos algoritmos que a gente tem supervisionados. Então, a gente vai ter o nosso dataset, que vai ter, então, os nossos targets e um conjunto de features associados a ela. E daí a gente vai utilizar essas features para treinar o nosso modelo e depois para tentar prever um valor que consiga se aproximar o máximo possível do nosso target e do valor que a gente quer. Então, um exemplo aqui, só para vocês terem uma noção intuitiva, se a gente tem aqui duas variáveis, que é a taxa de chuva e o número de guarda-chuvas que a gente consegue vender. E a gente quer modelar, então, a relação entre essas duas coisas. Olhando aqui os nossos data points, dá para ver que existe uma relação linear entre elas, e a gente consegue, então, modelar a relação entre essas duas coisas por meio de uma função linear, por meio do nosso algoritmo. Então, se a gente olhar, no caso da equação, que vai definir o nosso algoritmo, que nem eu já falei, vai ser uma função linear, então a gente vai ter que... O valor que a gente vai querer prever vai ser definido, então, em função das nossas entradas, que vão ser os valores das nossas features, que são x1, x2 até xn, que vão estar, então, multiplicadas por algumas constantes, que são os nossos parâmetros, e somadas a uma variável independente, que a gente chama de bias. E essas coisas aqui que estão em cinza, que são os nossos parâmetros, a gente vai treinar e obter bons valores deles para conseguir fazer depois uma boa predição. Pegando outro exemplo, um exemplo mais concreto dessa vez, vamos supor que a gente quer modelar a relação entre a altura e o peso de uma pessoa. Então, a gente quer prever o peso de uma pessoa, tendo já a informação da altura dela. Então, dá para ver que existe uma relação linear, porque, no geral, quanto maior uma pessoa, maior tende a ser o peso dela. Então, a gente vai conseguir modelar essa relação por meio de uma função linear. Então, vamos supor que depois do treinamento, a gente obteve isso daqui. Então, a gente tem que o nosso peso vai ser definido, então, pelo nosso bias, por uma constante, somada, então, a 2 vezes a altura da pessoa. Esse vai ser o resultado do nosso algoritmo, depois do treinamento, por exemplo. E se a gente quiser, vamos supor que prever o valor de alguma coisa que possui mais de uma feature. Então, o que é muito comum, né? O que acontece bastante. Então, vamos supor que a gente quer prever o preço de uma casa. No geral, a gente não vai ter só uma característica que vai determinar o preço dela, né? A gente vai ter várias. Então, por exemplo, o tamanho do terreno da casa, o número de banheiros, o número de quartos, a idade da casa. Então, a gente vai ter que... O preço que a gente quer prever aqui vai ser definido, então, por uma relação aqui linear das nossas features, que são, por exemplo, x1, o tamanho do terreno, x2, o número de quartos,
daí depois número de banheiros e assim segue. E daí, a gente vai treinar os nossos parâmetros e depois de treinados, a gente vai conseguir, então, prever o preço da nossa casa a partir das suas características, que são suas features. Definindo isso de maneira um pouquinho mais formal agora, né? A gente vai ter, então, que a nossa saída, ela vai ser, então, basicamente definida pela soma das nossas features ponderadas pelos seus parâmetros, que são esses tetas aqui, θ1, θ2 e assim segue, até θn, somadas a um bias. Essa é a função que vai definir o nosso algoritmo de regressão linear. Até aqui, alguma dúvida? Ok, acho que deve estar tranquilo, então. Então, vamos seguir para o próximo tópico. Tá, mas então a gente já tem o nosso modelo definido. E como que a gente vai treinar ele? Ou seja, como que a gente vai conseguir bons valores para os nossos parâmetros? O primeiro passo que a gente tem que fazer, então, para conseguir fazer isso, é definir uma função de custo. Então, a nossa função de custo, que a gente também chama de loss function, ela vai ser uma função que vai indicar basicamente o quão erradas estão as nossas predições. Ou seja, ela vai indicar o nosso desempenho. Então, o nosso objetivo durante o treinamento vai ser exatamente minimizar a nossa função de custo. Então, a gente quer obter predições de forma que elas tenham um erro mínimo. E a função de custo que a gente vai usar vai ser a MSE, que é o erro quadrático médio, que é definido por essa função aqui. Então, o que a gente vai fazer, nesse caso, é pegar as nossas predições e fazer a diferença das nossas predições com os seus valores reais, depois elevar essa diferença ao quadrado e fazer isso para todas as nossas instâncias. Daí a gente vai somar tudo isso e fazer a média deles. Ou seja, a gente vai conseguir o nosso erro médio que o modelo está tendo. Graficamente, a gente pode pensar desse jeito aqui. A gente tem o nosso algoritmo, que é uma função linear, que é definida por essa reta vermelha aqui. E daí a gente vai fazer a diferença, então, entre as nossas predições e os valores reais, que são os nossos pontinhos. Então, os nossos erros são representados por essas retas tracejadas. Daí a gente vai elevar tudo isso ao quadrado. E a gente eleva ao quadrado de forma que a gente penalize mais erros maiores. E outra coisa, caso alguém tenha uma dúvida, né? A gente faz uma média disso, então por isso que a gente multiplica por 1 sobre m, que é o número de instâncias que a gente vai ter, e a gente multiplica aqui por esse meio, só para facilitar a nossa conta depois, mas não precisa esquentar muito a cabeça com isso. Então é assim que funciona. A gente calcula os nossos erros e faz a média deles, para calcular a nossa loss. Ok. Agora a gente vai para o treinamento de fato. A gente já sabe como que funciona a nossa função de perda, como que a gente calcula o quão erradas estão as nossas predições, mas como que a gente consegue, de fato, minimizar ela? Como que a gente vai minimizar essa função? A gente pode pensar numa primeira solução para isso, que seria calcular as nossas derivadas parciais da nossa função de perda em relação a cada parâmetro que a gente quer aprender, e depois igualar essas derivadas parciais a zero e achar o valor do nosso parâmetro que a gente quer. E isso funciona, mas tem um problema muito importante, que é que para a gente fazer tudo isso, calcular isso daqui, para todos os nossos n pesos,
é muito custoso. Isso daqui vai ter uma complexidade de aproximadamente O de n ao cubo. Então, não é muito bom em relação a tempo. Então, por esse fator, não é o que a gente vai fazer na prática. Então, na prática, na verdade, o que a gente vai usar para fazer esse processo de otimização e definir os valores finais dos nossos parâmetros vai ser o que a gente chama de gradient descent, ou descida de gradiente, que tem uma ideia bem simples, na verdade. Porque o que a gente vai fazer com esse método é ajustar os nossos parâmetros aos pouquinhos até que a gente obtenha valores deles que minimizem a nossa função de custo. E isso a gente vai fazer por meio do gradiente, por isso que a gente tem o nome aqui, gradient descent. E para quem não lembra, ou não sabe o que é gradiente, né, o que ele simboliza, o nosso gradiente, que ele simboliza basicamente, lembrando que o gradiente é o conjunto das nossas derivadas parciais, quando a gente calcula ele, a gente obtém a direção na qual a gente consegue obter o maior crescimento da nossa função. Mas o que a gente quer é exatamente o contrário, né? A gente quer a direção na qual a nossa função decresce, porque a gente quer minimizar a nossa função de custo. Então, a gente vai multiplicar isso por menos 1 e a gente vai obter em que direção a gente tem que seguir, em que direção os nossos parâmetros têm que mudar para a gente conseguir diminuir os valores da nossa função de custo. E é exatamente isso daqui que esse GIF está fazendo. Então, a gente tem aqui no eixo Z a nossa função de custo, os valores dela. Aqui no eixo X, o nosso θ0, que é um dos nossos parâmetros, e no eixo Y, o θ1, que é outro parâmetro. Daí, no início, antes da gente treinar, a gente tem que os nossos parâmetros eles são inicializados com valores aleatórios. Então, por causa disso, quando a gente for fazer a nossa primeira previsão, o nosso resultado provavelmente não vai ser muito bom. E daí o que a gente vai fazer, então, é calcular o nosso gradiente e ir atualizando os nossos parâmetros de pouquinho a pouquinho, os valores deles, até que a gente consiga valores de, nesse caso, θ0 e θ1, de forma que a nossa função de custo tenha um valor mínimo. E é basicamente assim que funciona. Então, para fazer a atualização dos nossos parâmetros, a gente faz isso daqui, basicamente. A gente tem que... O nosso novo parâmetro atualizado vai ser igual ao nosso parâmetro atual menos a nossa derivada parcial, multiplicada por uma constante, que depois eu vou explicar o que significa. Então, menos essa derivada parcial, que vai atualizar o valor do nosso parâmetro e fazer com que ele fique cada vez melhor para minimizar os nossos erros. De maneira mais intuitiva, a gente pode pensar nesse processo da seguinte forma. Vamos pensar que a gente tem uma pessoa que está em cima de uma montanha, que seria análoga à nossa função de custo, e essa pessoa está em cima da montanha, ela tem coordenadas x e y, que são os nossos parâmetros. E ela está lá em cima, mas ela deseja ir para a região mais baixa do nosso terreno. E para fazer isso, o que ela faz? Essa pessoa, ela pega, ela para, ela olha ao seu redor e ela vê, para que direção que eu tenho que ir para conseguir descer lá naquela região mais baixa que eu quero ir. Então, vamos supor que essa pessoa está lá em cima, nesse ponto aqui, ela para, olha ao seu redor, ela pensa, a direção para qual eu tenho que ir é, por exemplo, um passo para o norte e 2 para o leste. Então, agora, as suas coordenadas, que eram x e y, agora vão virar x mais 1, porque ela andou 1 para o norte, e y mais 2, porque ela andou 2 para leste. Ou seja, os seus parâmetros, eles foram atualizados. E essa pessoa vai fazendo esse processo de olhar para que direção ela tem que andar e
várias vezes e, consequentemente, as suas coordenadas vão sendo atualizadas constantemente até que essa pessoa consiga, então, atingir o seu destino final. E é exatamente isso que o Gradient Descent faz. Ele vai atualizando iterativamente os nossos parâmetros até que a gente consiga chegar no ponto mais baixo, até que a gente consiga minimizar a nossa função. Aqui a gente tem uma visualização de como isso parece durante o treinamento. Como dá para ver no início, a reta ela tem uma direção completamente nada a ver, porque os nossos parâmetros são inicializados de maneira aleatória. E daí a gente vai aplicando o gradient descent nele, a gente vai fazendo a otimização. E em cada iteração, os nossos parâmetros, dá para ver aqui, ó, eles vão sendo atualizados e a nossa função vai ficando cada vez melhor. Então, a nossa reta está cada vez mais se encaixando melhor nos nossos dados e modelando melhor a nossa situação. E é isso que vai estar ocorrendo, basicamente. A gente vai atualizar os nossos parâmetros de pouquinho a pouquinho até atingir o resultado bom. Ok. Em relação a isso, a esse processo assim, de como ocorre a otimização, vocês têm alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida, tipo, na questão do gradiente. É que, tipo, ele sabe aonde que é o melhor ponto ou ele meio que procura ao redor só? Não, você diz o melhor ponto, tipo, ele sabe onde que é o ponto final, você diz. Sim, sim. Não. Ele só olha realmente ao que está ao redor dele. Então, ele olha ao redor dele e ele vê qual que é a direção que ele tem que seguir para descer um pouquinho. Daí, por isso que a gente tem que calcular o gradiente várias vezes, porque ele tem que sempre olhar ao redor e ver, para onde que eu tenho que dar um passinho para conseguir ir descendo. Daí, por isso que a gente faz isso várias vezes até chegar ao nosso ponto final. Ele vai se encontrando ao longo do caminho. Ah, sim, entendi, obrigado. Mas, tipo, nesse caso, não tem risco dele acabar, tipo, caindo num vale não tão baixo assim e deixando uma oportunidade melhor de lado? Tem. Uhum. Por exemplo, aqui, nesse caso, né, eu tenho θ0 e θ1 foram inicializados e eles estão nesse ponto aqui, né? Mas vamos supor que eles foram inicializados de maneira que eles começassem nesse ponto aqui. Nesse caso, o nosso gradiente ele não vai levar a gente até aqui, que seria o nosso mínimo global. O nosso gradiente, na verdade, ele vai levar a gente até esse ponto aqui, que é baixo também, mas não é o menor valor possível. Isso pode ocorrer sim, depende da inicialização dos nossos parâmetros, mas assim, na prática, não faz mal, nesse caso da regressão, e na prática também a nossa função, ela não vai ter, na regressão, ela não vai ter essa aparência tão deformada assim. Então, ela, na verdade, vai ter uma aparência muito mais de boa, assim, não vai ter tantas curvas e a gente vai conseguir atingir o nosso ponto mínimo. E mesmo que ele não seja global, isso geralmente já resulta em valores bons. Ah, beleza, obrigado. Uhum. Okay. Tem uma pergunta no chat. A primeira atualização você disse ser aleatória, mas isso também é feito de uma forma controlada, não? Sim, você pode controlar um pouquinho, mas de maneira geral a gente inicializa isso os parâmetros de maneira aleatória e daí a gente vai ajustando eles ao longo desse processo de otimização. Mais alguma pergunta nessa parte de otimização e como a gente define os valores dos nossos parâmetros? Uma pergunta. Desculpa se tiver um barulho, tá cheio de cigarro aí em volta.
Mas uma maneira de contornar esse problema do mínimo local, né? Não seria passar essa função várias vezes, já que é uma entrada aleatória, e depois no final comparar os erros e ver qual é o que dá realmente menor erro? Isso seria uma opção? Pera, como assim? Eu acho que eu não entendi. Só. É porque de acordo com as entradas vai dar você vai encontrar um menor, um mínimo local, né? Esse mínimo local pode ser o mínimo global também, né? Então, de acordo com sua entrada, você pode entrar em qualquer um desses mínimos. No final, você não poderia rodar esse programa um monte de vezes e comparar o erro final, o menor erro final, você coloca como resultado final? E seria uma maneira de contornar Entendi. esse erro? Entendi. Bom, você pode fazer isso. Então, tipo, vamos supor que cada vez que você for treinar seu modelo, seus parâmetros vão começar em um ponto aleatório, e daí, por exemplo, no primeiro treinamento ele cai aqui, no segundo ele cai aqui, e no terceiro ele cai no mínimo mesmo, e daí a gente compara, né, qual que foi melhor. Dá para fazer isso? Dá, sim, mas a única questão é que, tipo, vamos supor que você tem um conjunto de dados muito grande. Então, você vai ter que treinar vários parâmetros, e isso vai demorar um tempo, né? Então, o único problema é que isso ia gastar mais do seu tempo no treinamento. Então, essa seria a única questão, assim. Que daí você ia ter que gastar bastante tempo treinando vários modelos e comparando o resultado final entre eles. E que nem eu falei, tipo, mesmo que... pera, eu vou pegar uma imagem aqui para conseguir... acho que dá para visualizar melhor. Ok. Eu vou compartilhar uma imagem aqui fora do slide. Tá. Essa imagem aqui, ela tá fazendo a mesma coisa, só que a gente não tá plotando em 3D, né? Isso daqui, mas é o que a gente tá fazendo, esses são os nossos passos do nosso gradiente. Então, tipo assim, na prática, na tarefa de regressão, que é uma tarefa linear, a função ela é um pouco mais simples, a função de custo também, o nosso gráfico da nossa função, na qual a gente vai ter que calcular o gradiente, ela é mais parecida com isso daqui. Ela não é tão irregular que nem aquela, vai ter tipo, vários buracos assim. Então, a gente vai conseguir caminhar até essa bolinha aqui, que vai ser o nosso mínimo. A única coisa é que, às vezes, vamos supor que a gente está treinando e a gente não acaba exatamente no centro da bolinha. Vamos supor que a gente acaba, tipo, aqui, pertinho. Mas não acaba exatamente no centro. Então, na prática não vai fazer mal, porque a diferença entre o erro delas vai ser muito pequeno. Mas é por isso, então, que na verdade nem vale a pena treinar vários modelos e comparar eles, porque quando você for treinar com aquela função de custo que eu discuti lá, que eu apresentei, o nosso gradiente vai ser mais parecido com isso. Então, ele só vai descer, assim, em direção a essa região, e não vai ter muita possibilidade de ele parar em outros cantos, por assim dizer. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Ok. Tá, tem outra pergunta aqui. Esse start está relacionado com os dados, ou seja, você já sabe de antemão alguma coisa sobre seus dados para dar um chute mais próximo, evitando um tempo maior para chegar no mínimo? Não. Nesse caso, quando a gente tem, por exemplo, a nossa primeira iteração do treinamento, então, antes da gente ter treinado o nosso modelo, não tem como a gente definir nada sobre os nossos dados. Então, os nossos parâmetros realmente vão ter uma inicialização aleatória. Então, esse start não vai ter nada a ver. A gente não vai presumir nada sobre os nossos dados antes de treinar.
Mas se você quiser, por exemplo, tipo, você tá treinando o seu modelo e daí você quer definir manualmente, sei lá, você quer definir manualmente os seus parâmetros porque você acha que aquilo lá faz sentido e daí você começa a treinar a partir daqueles parâmetros que você mesmo definiu, você pode fazer isso. Mas, na prática, a gente inicializa aleatoriamente mesmo. Ok, mais alguma dúvida dessa parte? Ok, acho que não. Então, a gente pode seguir. Tá. Outra coisa que agora teve bastante pergunta, talvez vocês tenham até dado uma esquecida, né? Mas quando a gente atualiza os nossos parâmetros iterativamente, né, etapa por etapa, a gente faz isso daqui, que é pegar o nosso parâmetro atualizado é igual ao nosso parâmetro antigo, menos a nossa derivada parcial, que vai fazer uma atualização. E o que é essa constante, o que é esse alfa que está multiplicando essa derivada, né? Tipo, o que ele faz, ele tem alguma importância? Bom, esse alfa a gente vai chamar de taxa de aprendizado, ou learning rate, e ele é responsável basicamente por ajustar o tamanho dos passos de atualização que a gente vai fazer nos nossos parâmetros. Bom, mas qual que é a influência, né, desse alfa no nosso treinamento? Bom, eu trouxe 3 exemplos aqui, 3 situações, que a gente vai supor que o alfa é um valor bem pequeno, o alfa é um valor grande e é um valor intermediário, assim. Bom, se o nosso alfa for um valor bem pequeno, ou seja, o nosso passo de atualização dos nossos parâmetros aqui vai ser bem pequeno, a gente vai ter que, a cada iteração do nosso processo de otimização, os nossos parâmetros vão mudar muito pouco. Então, isso vai acabar resultando que a gente vai ter que fazer o processo de otimização, tipo, fazer essas várias iterações até conseguir convergir. Então, com alfa muito pequeno, a gente vai dar passos pequenos e vai demorar muito para convergir. O que não é muito bom, né? A gente não quer atrasar o nosso treinamento, fazer esse processo demorar muito. Agora, se o nosso alfa for um valor muito grande, isso também é um problema. Porque o que pode acontecer é que os nossos passos de atualização, se o alfa for muito grande, eles vão ser, às vezes, muito bruscos. Então, a gente vai atualizar o nosso parâmetro, só que em vez dele descendo e chegar aqui, por exemplo, ele vai lá e ele dá um passo enorme e chega nesse ponto aqui. Depois ele dá outro passo enorme e vem para cá. E ele não consegue convergir também. Então, o alfa muito grande, a gente vai ter um problema de divergência. Ele tem dificuldade de chegar nesse ponto. Mas agora, se a gente tem um alfa intermediário, um tamanho bom do alfa, isso daí vai funcionar corretamente. Então, o ideal vai ser inicializar o nosso learning rate, o nosso passo de aprendizado, né, em um determinado valor, 0,01, por exemplo. E daí a gente inicializa o alfa nesse valor e a gente vai diminuindo ele cada vez mais, bem pouquinho, mas a gente vai diminuindo ele ao longo das iterações para que a gente consiga ir dando alguns passos consideráveis, mas a gente vai atualizando aos pouquinhos, e daí quanto mais perto do ponto mínimo, quanto mais perto de convergir, menor o nosso alfa vai estar para ter menos chance dele acabar divergindo. Então, essa que vai ser a influência do nosso alfa na atualização dos nossos parâmetros. Se ele é muito pequeno, demora para convergir. Se ele é muito grande, ele pode sair divergindo por aí. E se a gente tem um valor bom, ele vai se atualizando aos pouquinhos e ele vai conseguir, de fato, convergir. Outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar um método de regularização durante o nosso treinamento na nossa função de custo. Método de regularização, ele é um método que vai evitar possíveis overfittings
E, nesse caso, ele vai fazer isso por meio da adição de penalidades às nossas funções de perda. Então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa função de perda do erro quadrático médio, que é isso daqui, que vocês já viram. A gente faz essa diferença, bota ao quadrado, soma tudo. Mas, se a gente quiser adicionar um método de regularização para tentar evitar que o nosso modelo acabe overfitando, a gente pode adicionar aqui. E a gente tem alguns tipos diferentes de regularização. A gente tem regularização L2, que é que a gente vai adicionar a nossa função de custo, esse somatório dos nossos parâmetros ao quadrado, multiplicado por uma constante, que é exatamente o que a gente tem aqui. A gente está adicionando aqui esse somatório dos parâmetros ao quadrado, vezes uma constante, que a gente define depois. A gente tem a penalidade L1, que em vez de adicionar um somatório dos parâmetros ao quadrado, a gente adiciona o somatório do módulo dos nossos parâmetros. E a L1, no caso, ela é uma medida de regularização mais agressiva que a L2. Então, ela vai gerar soluções mais esparsas. E a gente tem também, por exemplo, a ElasticNet, que ela vai juntar os dois. Então, vai ter um pouquinho da nossa L2, que é a soma dos quadrados, e um pouquinho da nossa L1, que é a soma do módulo dos nossos parâmetros. E a gente adiciona isso na função de custo para gerar soluções mais esparsas e evitar que a gente tenha um overfitting, que vai ser bem ruim para o nosso modelo. Né? Um exemplo aqui mais gráfico, né, do que pode estar acontecendo. Então, vamos imaginar uma situação inicial, que a gente tem os nossos dados. Isso não é uma função linear, é só para vocês visualizarem mesmo. Que a gente tem uma função aqui em azul, ela está tentando modelar os nossos dados, só que ela claramente está overfitando, né? Porque ela não está generalizando bem a distribuição desses dados, a relação entre eles. Mas daí vamos supor que depois a gente decidiu adicionar um método de regularização, treinou aquilo lá de novo, e daí depois da regularização, a gente vai conseguir, então, modelar isso daqui melhor, de forma mais generalizada, e é basicamente para isso que servem aqueles métodos que eu acabei de falar, e algo que a gente pode fazer no nosso modelo de regressão. Em relação a isso, alguma dúvida ao nosso alfa e método de regressão? Tá, então acho que até aqui tá de boa. Então vamos para o próximo tópico. E uma coisa que eu queria discutir um pouquinho também é a questão da linearidade, né? Porque regressão linear, como está no nome, ele é um algoritmo linear. Então, para a aplicação desse algoritmo, os nossos dados devem, entre outras coisas, possuir uma linearidade entre si. Ou seja, o nosso y, que é o que a gente quer prever, ele deve depender linearmente das nossas features, que são os nossos valores de x. E isso é importante, né? Porque se a gente tentar fitar um modelo linear em dados que não são lineares, muito provavelmente você não vai obter resultados bons. Tá, ok, a gente precisa de uma relação linear entre os dados e tal, mas como que a gente vai saber se os dados possuem essa linearidade entre si? Existem algumas maneiras da gente verificar isso. A melhor maneira de testar é plotar os nossos valores, fazer uma plotagem dos nossos valores gerados pelo nosso modelo versus os nossos resíduos. E daí, a gente vai ver. Caso a distribuição desses dados seja meio que uniforme em torno de uma reta horizontal que a gente tem aqui, quer dizer que eles são
eles são lineares. A gente tem aqui dados que possuem uma linearidade entre si. Mas caso a distribuição deles não seja uniforme, então aqui claramente não é, a gente tem mais dados aqui do que nessa região. Aqui também essa distribuição está parecendo uma parábola, nada a ver. Então, no caso desses dois exemplos, não tem muita relação linear entre eles, e aqui a gente vai ter. É uma maneira de testar isso. Outra maneira de testar se seus dados possuem essa linearidade é plotar os nossos targets versus cada feature deles, então fazer um pair plot, assim, dos targets que a gente quer prever e as features das quais ele depende, e checar se parece que existe uma relação de linearidade entre eles. Outra coisa que vale a pena pensar aqui é que tá, mas vamos supor que você está com muita vontade de encaixar seu modelo em dados que não são lineares. Tem como fazer isso? Tem. Mas daí a gente tem que usar algumas estratégias assim para burlar o nosso sistema e para fazer isso daí funcionar. Então, uma coisa que a gente pode fazer para tentar aplicar o nosso modelo em dados não lineares é fazer uma transformação dos nossos dados. Nesse caso aqui, a gente está pegando a nossa previsão e passando para um log, o que vai mudar o formato do nosso gráfico, né? Antes ele era uma reta, depois ele vai ficar uma curvinha. A gente pode adicionar features na nossa função que são em si transformações. Então, por exemplo, a gente tem aqui... Opa, deu uma travada. Meu mouse. A gente tem aqui, por exemplo, x ao quadrado, log de x, cosseno de x, etc., que são transformações que vão resultar numa não linearidade aí. E, no geral, o que a gente pode tentar fazer também, é adicionar features polinomiais. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse método, porque se a gente adicionar muitas features polinomiais, isso pode gerar overfitting. Então, vamos olhar um exemplo aqui, né? Tá muito número. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem o nosso dataset, tem duas features aqui, x1 e x2, a gente tem 4 instâncias. E daí a gente pode, então, pegar e fazer algumas transformações aqui, de forma que o nosso dataset contenha dados gerados a partir das nossas features originais, mas que não são lineares. Então, a gente tem x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x1 vezes x2. E isso pode modelar uma relação que não é linear. Aqui a gente tem um exemplo também do uso, né, que eu comentei aqui, de features polinomiais, para tentar modelar algo que não é necessariamente linear. E aqui dá para ver, a gente tem um grau 2 e um grau 15. Deu para ver claramente que se a gente adicionou muito, mexeu muito com isso daí overfitou. Então, aumentar o grau do polinômio ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado para não aumentar muito e acabar gerando um overfitting, que nem aqui. Então, essa questão de linearidade era isso. Alguém tem alguma dúvida? Ok, vamos seguir para a nossa última parte, de regressão linear. Tá, mas por que eu devo usar a regressão linear? Por que vocês estão aprendendo esse algoritmo? Bom, a gente tem o fato de que a regressão linear, ele é um algoritmo simples, né? Porque é só uma função linear, a gente treina os parâmetros, mas no fundo ele é bem simples, mas ele é eficiente. E a gente pode pensar, mas ele é muito limitado, né? Porque ele é linear e tudo. Mas na prática... Opa, dei sem querer. Na prática, muitas coisas são lineares. Então, é um algoritmo que, mesmo assim, ele é muito útil. Outra coisa é que ele é um algoritmo interpretável. E ele vai permitir que a gente obtenha informações sobre a influência de cada feature no resultado final.
Então, por exemplo, vamos relembrar aqui o formato, eu vou voltar um tanto, da nossa equação, que é isso daqui. Que a gente vai ter cada feature nossa multiplicado pelos seus pesos, que a gente vai treinar. Daí vamos supor, por exemplo, que a gente está tentando prever o preço de uma casa, e daí cada uma das features é tipo, a feature 1 é o tamanho do terreno, a 2 é o número de banheiros, por exemplo, e a gente já treinou o nosso modelo. Daí vamos supor que depois que a gente treinou ele, a gente viu que o nosso θ1, o nosso parâmetro aqui, relacionado ao tamanho do terreno, ele tem um valor tipo 20. E vamos supor que o nosso parâmetro relacionado ao número de banheiros tem um valor 2, por exemplo. Então, vendo os valores desses parâmetros, dá para ver que o tamanho do terreno da nossa casa influencia muito mais no nosso resultado final do que o número de banheiros, por exemplo. Então, é por isso que a gente fala que esse algoritmo ele é bem interpretável, porque dá para a gente analisar que features são mais influentes e quais não são na hora de gerar o resultado final. Outra coisa também é que muitos princípios do que a gente vê em regressão são essenciais para a compreensão de algoritmos mais complexos. Então, tipo SVMs, que vocês vão ver mais tarde, redes neurais. Tanto que já dando um spoiler aqui, né? Pegando uma rede neural bem simples, a gente tem várias unidadezinhas, né? Que são essas bolinhas por enquanto. E, essencialmente, pegando uma rede neural bem simples, o que cada bolinha faz é fazer uma regressão, que é essa equação aqui. Então, multiplicar as nossas features pelos seus pesos, somar um bias, isso vai gerar uma função linear, e é isso. Daí depois a gente pode processar mais isso. Mas, então, a regressão é muito importante depois para estudar redes neurais, por exemplo, outros algoritmos mais complexos. Ok, a gente acabou a regressão linear, então, alguma dúvida? Senão, a gente pode partir para regressão logística. Tá, ok. Então, vamos de regressão logística. Fazendo uma recapitulação aqui de regressão linear, porque a regressão logística, né, diferente da regressão linear, ela é um algoritmo de classificação e não de regressão, mas o seu funcionamento ele é muito parecido com o da regressão linear. Então, a gente vai dar uma revisadinha no que a gente acabou de ver, fazer um speedrun de regressão linear. Então, o que a gente viu é que nosso algoritmo ele vai buscar encontrar parâmetros de forma que o nosso modelo final consiga se aproximar o máximo possível dos dados, então gerar previsões boas. E daí, a gente viu que para verificar o quão erradas estão as nossas previsões, a gente utiliza a função de custo, e a partir da função de custo, a gente faz a otimização dos nossos parâmetros por meio do gradient descent. E a aparência do nosso algoritmo é essa daqui. Certo. E agora a regressão logística. O que ela faz? Bom, ela, que nem eu já comentei, ela é um algoritmo de classificação e é basicamente uma extensão do algoritmo de regressão linear. Mas, no caso, né, em vez de prever um valor contínuo, agora a gente vai ter como output a probabilidade do exemplo dado ser de uma determinada classe. Então, o que a gente vai ter como resultado final é se o exemplo é de determinada classe ou não. E a gente vai fazer isso utilizando um negócio que a gente chama de função sigmoide, que é isso daqui, essa funçãozinha aqui. Bom, e a função sigmoide, ou função logística, ela recebe esse nome, porque ela tem sigmoide, porque ela tem um formato de S, e o que ela vai fazer é colocar os valores que a gente passa para ela em um intervalo entre 0 e 1. Fazendo, então, com que a gente possa interpretar as suas saídas como uma probabilidade. Como dá para ver aqui, né, a gente tem nossa função, e esse valor de z,
que a gente está passando para a nossa função mapear os nossos valores no intervalo entre 0 e 1, esse z, ele vai ser a nossa função linear, que é aquela função que a gente utilizou no caso de regressão linear. E vamos ver exatamente como que isso funciona, né? Dá para perceber que caso o z que a gente passou aqui, que é a nossa função linear, for maior ou igual a 0, aqui, então, os nossos valores, eles vão ser maiores do que meio. Certo? Porque se z é igual a 0, a gente vai ter aqui 1 sobre 2, daí quanto mais a gente aumenta o z, maior fica o resultado, o output da nossa função sigmoide. Que vai indicar que a classe da nossa entrada provavelmente é a classe 1, porque a gente vai ter probabilidades maiores. E agora, caso a nossa função tenha um valor menor do que 0, então z seja menor do que 0, isso vai indicar que a nossa classe resultante provavelmente é a 0. Porque a gente vai obter valores de probabilidade menores do que meio. Dessa forma, a gente tem, por exemplo, as nossas duas classes que a gente quer classificar aqui. E como a divisão entre as duas classes é definida pela nossa função linear, a gente vai chamar a nossa função linear de decision boundary. E ela pode ser interpretada como, basicamente, um hiperplano que realiza a divisão entre essas duas classes, que a gente tem, por exemplo, aqui a classe azul e a classe vermelha. Certo. Em relação a isso, alguma dúvida? Ok. Então, vamos continuar. Tá, e agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a regressão linear. Então, como que a gente calcula a loss do nosso modelo? Bom, a nossa loss function, no caso de regressão logística, como a gente está fazendo uma classificação e não uma tarefa de regressão, a gente vai usar a cross entropy loss, que é entropia cruzada, que é definida por essas equaçõezinhas aqui. No primeiro momento, isso daqui pode parecer bem complicado, mas o funcionamento é bem simples, na verdade. Então, vamos pensar no cenário em que a gente passa uma entrada lá para o nosso modelo e a classe correta da nossa entrada é a classe 1, em contraposição à classe 0. Então, a classe correta é a classe 1. Caso o valor do nosso h de x, do nosso modelo, seja, então, 1, um valor muito próximo de 1, então a nossa loss vai ser muito pequena, né? Porque log de 1, ou de um valor muito próximo de 1, vai ser 0 ou um valor muito pequeno, que é o que a gente tem aqui. Se a nossa classe correta é 1 e o nosso valor, nosso output seja próximo disso, a nossa loss é pequena, mas daí quanto mais próximo de 0 for o nosso output, que quer dizer que nosso modelo está fazendo uma previsão errada, maior vai ser a nossa loss. Agora, se a gente tem uma situação que a classe correta da entrada que a gente passou é 0, então, caso isso daqui seja 0, ou um valor muito próximo de 0, a gente vai ter que a nossa loss vai ser bem pequena. Mas daí, quanto mais errado for a nossa predição, então, nesse caso, quanto mais próximo de 1 esse valor aqui for, maior vai ser a nossa loss, ela vai tender ao infinito. A gente também pode escrever essa loss dessa maneira resumida aqui, que é literalmente a mesma coisa, só que a gente está escrevendo tudo junto. Então, por exemplo, no caso que a nossa classe correta, que é o nosso y aqui, for 1, a gente vai usar essa loss aqui, e isso daqui vai ser 1 menos 1, a gente vai anular essa parte da equação. Caso a nossa classe correta aqui, y, seja 0, então
0 vezes log, a gente vai anular essa parte da equação e vai usar isso daqui para calcular a nossa loss, que é aquilo lá, definido por esses gráficos aqui. Ok, mas essa loss que a gente viu, ela está calculando a perda individual de cada instância. Então, para a gente obter o nosso valor completo da nossa perda, a gente vai fazer que nem a gente fez antes. Então, tirar as médias de todas as instâncias, calcular a loss de tudo, somar e fazer a média disso, para obter a média do erro do nosso modelo. E depois, a gente vai usar essa loss para aplicar o método de gradient descent, para treinar os nossos parâmetros, igualzinho a gente fez com regressão linear. É literalmente o mesmo princípio que você tem que fazer, fazendo aquelas descidinhas até chegar no valor que minimize a nossa loss. Que nem a gente viu aqui, vai otimizando os parâmetros aos poucos até achar valores ótimos para eles. Aqui tem um exemplo de como isso funcionaria, né, graficamente. Aqui tem o número de iterações de treinamento e o valor da nossa loss ao longo do tempo. Então, dá para ver que antes a nossa função linear, ela começa num valor nada a ver também, e daí a gente vai fazendo, então, a sua otimização, vai treinando o nosso modelo, e daí ela vai conseguir um valor bom, que vai separar bem as nossas classes. Certo. Sobre isso, alguma dúvida? Ok, tranquilo. Beleza. Tá. Então, tudo isso que a gente viu até agora foi basicamente pensando numa classificação binária. Então, você classifica se uma coisa é de uma classe A ou de uma classe B. Mas, se a gente quiser, a gente também pode fazer uma classificação com várias classes, e não só com duas. Para fazer isso, a gente tem 2 métodos, que são one versus rest e essa regressão multinomial, que a gente pode usar para fazer essa classificação multiclasses. Vamos ver a primeira, então, ver como que ela funciona. A ideia por trás desse one versus rest é que a gente vai treinar C classificadores distintos, então a gente vai ter vários classificadores, sendo que cada um deles vai fazer uma classificação binária, que ele vai determinar basicamente se a nossa entrada é ou não é de uma determinada classe C1. Então, dessa forma, o nosso resultado final, né, de qual classe a nossa entrada vai pertencer, vai ser dado pelo classificador que tiver a maior probabilidade, indicando que aquela entrada pertence à classe daquele classificador. Então vamos pensar aqui num exemplo que a gente tem 3 classes diferentes, das bolinhas vermelhas, verdes e azuis. Então, usando o one versus rest para fazer essa classificação aqui, a gente vai treinar 3 classificadores diferentes, um que vai determinar, então, se uma determinada entrada pertence ou não à classe vermelha, outro vai determinar se um pertence à classe azul ou não, e outros pertence à classe verde ou não. E daí, o classificador desses 3 que obtiver a maior probabilidade vai indicar, então, a qual classe a nossa entrada vai pertencer. A gente tem também o nosso segundo método, que vai consistir de um único classificador. Então, a gente não vai treinar vários, vai ser um só. E, nesse caso, a gente vai ter um conjunto de pesos, WI, que vão ser responsáveis por gerarem a probabilidade de X pertencer à classe I. Então, dessa forma, a gente vai ter vários outputs advindos desses produtos, né, das nossas entradas por esses pesos.
que vão ser as nossas probabilidades. E a gente vai passar isso por uma função softmax, que é essa daqui, que eu botei aqui embaixo. Não precisa entender o que está rolando nela. Mas a gente vai passar isso por uma função softmax que, basicamente, vai gerar saídas no intervalo entre 0 e 1, que a gente vai interpretar como probabilidades. Fazendo com que a nossa saída, então, seja um vetor de probabilidades, que é a probabilidade da nossa, de um determinado dado pertencer a uma classe C1, dado a nossa entrada e os nossos pesos. E daí, graficamente, a gente vai ter algo parecido com isso. E daí, a gente vai ter um modelo só que vai conseguir, então, fazer a previsão entre, no caso, essas três classes, né? Vermelho, roxo e verde. Ok. Quanto à classificação multiclasses, alguma dúvida? Ok, então vamos aqui para algumas observações práticas, só para não deixar isso batido. Bom, é importante a gente lembrar algumas coisas, né, quando a gente for implementar esses algoritmos. É que, para a gente treinar eles, os dados têm que ser sempre numéricos. Então, caso a gente tenha alguma feature categórica, a gente vai fazer um one-hot encoding, mas o nosso modelo precisa de dados numéricos para treinar. Quando a gente for treinar ele também, é muito recomendável que a gente faça uma feature scaling para deixar eles todos na mesma escala. O que não só faz isso, mas fazer um feature scaling também ajuda na convergência do nosso gradient descent. Então, vai ser melhor para o nosso modelo, ele vai prever resultados melhores e também vai ajudar no nosso treinamento, que vai deixar ele um pouco mais rápido. A gente tem também que existem vários algoritmos de gradient descent. Aquela lá seria o algoritmo mais básico que a gente tem, mas tem alguns diferentes que a gente usa mais na prática. Tem tipo o Momentum, Adam, AdaGrad, tem vários assim que dá para a gente usar. Então, não é aquele lá que eu apresentei, o mais simples, não é o único. E é isso, basicamente. Agora, mostrar só alguns recursos, caso vocês queiram dar uma estudada a mais. Tem essas aulas aqui de Stanford, do curso deles de Machine Learning, que é de onde saiu aquele famoso curso do Andrew Ng no Coursera, que é Machine Learning, eu recomendo bastante, elas são muito boas. As aulas de Cornell também. Tem esse link, caso vocês queiram saber mais algumas curiosidades sobre regressão. E aqui, caso vocês queiram visualizar melhor como funciona esse processo de otimização, no caso de regressão linear e regressão logística. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida final? Se não, a gente acabou. Bom, ok. Tudo de boa, então? Então é isso, gente. Obrigada, então. E essa foi a aula.